Deus é bom, Deus que cuida e Deus está na frente de todas as coisas. Antes de começar a palavra do Senhor, eu quero orar ao Senhor nessa tarde. Feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, eterno Pai. Senhor, diante da Tua presença, Jesus, eu levo, Senhor, a minha voz juntamente com a Tua igreja nesta tarde, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa falar em cada coração. Senhor, prepara a terra, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor, para que ela venha dar frutos. Senhor, para que todos saiam daqui, Senhor, diferente da forma que entraram. Sei que o Senhor já falou ontem, já falou hoje pela manhã. E eu sei que o Senhor vai falar agora à tarde. Sei que até o final, Senhor, deste evento, o Senhor falará ainda, Pai. Porque a propósito, Senhor, em todas as coisas que o Senhor faz. Eu peço que o Senhor nessa tarde prepare cada coração, Senhor. Deus, para receber a Tua palavra, Pai. Me ajude, Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Porque, Deus, eu não sou nada, mas Tu és o meu Senhor. Tu és o Papai amado em que me, Senhor, capacita. Faz assim, Jesus. É no Teu nome, Pai, que eu te peço todas essas coisas, Senhor, e já te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler juntamente com a igreja em Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 13. Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Senhor seja louvado. Quero que você pense bastante, reflita sobre essa passagem, porque o Senhor está voltando, igreja. Antigamente a gente ouvia dizer que Jesus está voltando, Jesus está voltando. E as pessoas às vezes falavam: quanto tempo eu ouço dizer, que Jesus está voltando e nada acontece. Mas Ele virá. E nós estamos vivendo dias difíceis sobre a terra. Dias em que cada dia mais a gente percebe que a volta do Senhor está muito próxima. Muito próxima. E vocês são essa geração. Tem os pequenos que estão aí, a outra geração que o Senhor ainda vai usar em suas mãos. Mas nós temos que despertar. Despertar, porque na hora que o noivo vier, nós temos que estar preparados. Porque é impossível você se relacionar com uma pessoa e você não ter uma intimidade com ele. Você não conhecê-lo verdadeiramente. Então hoje que o Senhor possa trazer essa mensagem ao seu coração para que você possa despertar. Então a pergunta é: quem quer ir para o céu? Quem vai para o céu? Vocês estão preparados? A parábola das 10 virgens, ela é uma mensagem mais forte que Jesus ele fez sobre a preparação espiritual. Ela fala sobre a volta de Cristo, mas não apenas só sobre isso.
Fala sobre a vida diária, o relacionamento com Deus, a prudência, prioridades, porque é perigoso viver uma vida espiritual relaxadamente. A gente tem que estar buscando. A gente tem que estar nos preparando espiritualmente. Aquelas 10 virgens estavam no mesmo local, todas elas tinham o mesmo propósito. Mas 5 delas não estavam preparadas. E quando Jesus contou essa palavra, ele mostra que dentro da igreja há 2 tipos de pessoas. A prudente e as imprudentes. E eu quero te perguntar nessa tarde, qual dessas duas é você? Quem é você quando ninguém está te vendo? Essa é uma pergunta para a gente refletir. Com qual a gente vai se identificar nessa tarde? Todas tinham lâmpadas, todas estavam esperando o noivo, todas cochilaram. Mas nem todas estavam preparadas. Essas 10 virgens, elas representam pessoas que uma vez elas decidiram fazer parte do reino, né, de Deus. Todas tinham lâmpadas, que é o símbolo da fé, símbolo da vida espiritual. Mas eu coloquei aqui para mim grifar e não esquecer, porque eu, ultimamente estou esquecendo de um monte de coisa, então anotei para eu não esquecer. E às vezes eu vou para casa, termino a pregação e ainda não falei o que eu gostaria de falar, mas vai ser tudo aquilo que o Senhor quer que eu fale, não o que eu quero falar. E eu anotei aqui, lâmpada sem óleo é fé sem relacionamento. Lâmpada sem óleo é cristão sem vida espiritual verdadeira. Eu não vim falar para vocês que eu sou a melhor pessoa, que eu sou espiritual, e nem quero espiritualizar tudo. Mas eu quero trazer essa palavra para que você desperte na sua vida espiritual. Para que eu desperte cada dia mais. Estava ali conversando com a Josiane, falando que eu tinha machucado meu dedo. E ela está falando, nossa, Lu, tem que fazer uma oração de sessão de descarrego, brincando comigo. Porque cai na rua, quebra a perna. Cai no banheiro, quebra o braço. Vem um acidente de carro e agora machuca o meu dedo. Não é porque eu sou a melhor pessoa, isso são fatalidades, e pode acontecer com qualquer um. Mas quando a gente se coloca à disposição do Senhor, quando a gente começa a buscar o espiritual, pedir ao Espírito Santo que venha trazer à tona e nos revelar as profundezas de Deus, quando a gente começa a buscar, o inferno se levanta, você está pronto, preparado para pagar o preço? Mas que venha, porque ele se levanta para cair. Porque eu quero falar das coisas do Senhor. Eu quero falar aquilo que Deus coloca no meu coração. Porque nós temos que despertar como igreja. Nós temos que buscar, temos que orar. É bem verdade que hoje nós vemos uma vida tão corrida. E o Senhor precisa ficar em primeiro lugar em nossa vida. E muitas das vezes nós priorizamos tantas coisas. Mas Ele é bom, Ele é misericordioso e ainda assim Ele cuida de nós, mesmo nós não merecendo. E quando a gente se coloca à disposição de Deus em fazer a obra e a vontade do Senhor, em buscar, o inferno se levanta, ele usa pessoas e ele usa situações para tentar te parar. Porque enquanto você está acomodado, você está vivendo relaxadamente, simplesmente está indo, está levando. Ele está quieto. Mas quando você se coloca à disposição do Senhor, as coisas vêm. Mas fique tranquilo, porque quando você tomar a decisão, se colocar na brecha, se colocar na frente, ainda que ele se levante, Deus é contigo. Deus te guarda. Deus cuida de você. Por isso temos que nos preparar espiritualmente, para que na meia-noite, quando a gente ouvir o grito que o noivo chegou, a gente não esteja despreparado. A gente possa se encontrar com as nossas lamparinas cheias. Porque não vai dar tempo, igreja. Não vai dar tempo de comprar, de buscar. Então, isso nos traz um alerta que não basta ser apenas crente. É preciso ter conteúdo. É preciso ter óleo. Esse óleo, ele representa o Espírito Santo. Ele representa a intimidade com Deus.
Ele representa uma vida de oração, uma vida de obediência, uma vida de santidade, uma vida de constância e uma vida de renúncia. Esse é o óleo que representa tudo isso. E nós precisamos buscar. É difícil, irmãos, mas não é impossível. E eu tenho certeza que cada um aqui já teve seus momentos, seus dias difíceis. E quando dobrou os joelhos e quando falou com o Senhor, saiu daquela oração revigorado, saiu diferente. A situação continuava a mesma, mas a força que Deus nos dá é diferente para a gente resistir o dia mal. Ele nos enche do óleo. Ele traz sobre nós uma unção e às vezes a gente fala assim, meu Deus, como que eu consegui passar por isso? E as pessoas que estão lá fora, quando olham para a gente, não entendem. Você passando por tudo isso e está assim de pé. Porque nós, seres humanos, a gente tem o hábito de murmurar, de reclamar, de questionar. Isso é normal. Nós somos assim. Mas quando nós colocamos diante de Deus a nossa vida, quando a gente começa a buscar, a viver aqui a intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida de obediência, porque não adianta você fazer uma coisa e não fazer outra. Às vezes a gente quer sacrificar tanto, sacrifica. Hoje estou fazendo isso, estou jejuando. Hoje eu li a Bíblia de ponta cabeça. Manassu, Bede, Kalamanai. Mas não adianta, porque você tem que obedecer também. As coisas precisam andar alinhadas, tem que andar junto. Tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de obediência ao Senhor, uma vida de santidade e uma vida de constância. Eu costumo brincar, é a dona Constância. A gente tem que ser constante nas coisas de Deus. Ainda que seja difícil, mas a gente tem que se manter ali. Constante, nem que seja se arrastando, mas a gente tem que continuar. Porque os dias são difíceis e vai ficar pior. Mas você é negativa? Não, é realidade. Olha o mundo que a gente está vivendo. A globalização, essa internet. Eu já falei aqui, torno a dizer, o diabo não está brincando de diabo. Ele não está preocupado em nos fazer pecar, mas ele sim se preocupa em nos distrair. E às vezes ele nem precisa esforçar tanto, porque a gente mesmo se distrai com tantas coisas. Porque ele não quer que a obra do Senhor se cumpra em nossa vida, que as promessas não se realizem em nossa vida. Porque ele sabe que quando o Senhor nos tomar, quando nós nos colocarmos na presença dele, nós vamos ganhar alma para o reino. Nós vamos impor as nossas mãos e as pessoas serão curadas. Nós vamos orar e as pessoas vão ser batizadas com o Espírito Santo. Ele sabe que há potencial dentro de mim, dentro de você. E ele vai fazer de tudo para você se esvaziar, para você ficar sem o seu azeite, para você se encher com as coisas do mundo, para você ficar ali no celular. Eu já preguei numa quinta, ainda falei, é automático, irmão. A gente pega o celular para ver uma mensagem no WhatsApp, quando a gente vê, a gente está rolando no Instagram, a gente está em vídeo, a gente está vendo, é uma coisa que puxa. Se a gente não se policiar, a gente fica ali o tempo todo. Isso são relacionamentos se acabando. São educações de filho. Não estou falando aqui porque eu não sou a melhor pessoa, não. Estou falando que serve para mim e para vocês. A gente precisa vigiar nas distrações que o inimigo coloca diante da gente. E eu acredito que Satanás senta lá e fala assim, olha, ri da nossa cara e fala assim, eu não preciso nem me preocupar, porque eles mesmos já estão arranjando a forma de se distrair. Mas eu não posso mexer no celular, não posso mais ver. Não. Sim, porque hoje todo mundo está com celular. Eu passo na rua, eu vejo nos pontos todo mundo assim, dentro da van está todo mundo assim, no mercado está todo mundo assim. As pessoas estão todas o tempo todo despercebido. O amor está esfriando. O amor de muitos está esfriando. Manassu, Bede, Kalamanai, estava no ponto da van esses dias. Tinha um moço jogado no chão. Jogado, bêbado, com um monte de lata de cerveja. Todo mundo, tinha umas 10 pessoas sentadas esperando o ônibus. Aquele homem jogado ali, todo mundo sentado, mexendo no celular, rindo, conversando, uma alma jogada ali, uma vida jogada ali no chão. Ninguém se importa, irmãos. Ninguém se importa com o outro mais, sabe? E eu fiquei olhando, falei, meu Deus, tem misericórdia dessa alma, Jesus. O que será que ele passou na vida dele para
Toma essa atitude, repreende todo o mal, Senhor. E eu olhando aquele homem assim, pensando, sabe? Queria poder pegar ele, fazer alguma coisa, mas eu não podia, né? Vou pegar um homem ali no chão, bêbado. Mas tinha tanta gente em volta. Pessoas até evangélicas, homens. Ninguém fazia nada. E eu fiquei tão triste, sabe? Porque a gente vê as pessoas, sabe, sofrendo. E a gente está aí olhando para nada. Jesus nos chamou para ganharmos para o reino, para orar pelo outro. Para ajudar a levantar aquele que está caído, abatido, sabe? E a gente precisa fazer a obra do Senhor. A gente precisa fazer a obra do Senhor. A gente precisa estar com a nossa lamparina cheia de óleo. Porque se ela estiver vazia, a gente vai passar despercebido pelas pessoas. Então a gente tem que ter uma vida de constância e uma vida de renúncia. Renunciar é difícil, irmãos. Você dizer não, principalmente para você mesmo. Dizer não para você é difícil. Paulo dizia, né, que o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero está todo o tempo perto de mim para fazer. E a gente tem que dizer não. Isso não vai me fazer bem, não. Isso não é para mim, não. Não se distraia com as coisas desse mundo. Mas eu faço parte de uma igreja. Eu participo todos os domingos, eu canto. Ninguém vive de culto de domingo, igreja. Ninguém vive de louvor. A gente vai se manter de pé se a gente estiver orando. Se a gente estiver obedecendo. Se a gente estiver renunciando. Se a gente estiver buscando ao Senhor. Não adianta você ser eufórico, emotivo em eventos, mas no decorrer da semana, do dia, você ficar frio espiritualmente na sua casa. Você precisa ser constante. Os dias são difíceis. Tem dias que a gente sofre um ataque espiritual tão grande sobre a nossa vida, que vem um desânimo tão grande. E o inimigo, ele está lutando. Existem, sim, doenças emocionais, sim, mas ele trabalha em cima disso. Nunca se ouviu falar tanto em depressão, em ansiedade, em várias siglas de doenças. E cada dia piora. E a gente está caminhando para piorar, porque nós estamos despercebidos. Nós temos que despertar, igreja. Existe um manual aqui, Deus deixou para nós. A palavra do Senhor. Aqui está tudinho como a gente deve viver, prosseguir. E a gente está pecando porque a gente não coloca a palavra em prática. Então eu quero perguntar para você nessa tarde. Tem azeite aí? Ou só lâmpada? Tem azeite aí ou só lâmpada? Não adianta só ter lâmpada bonita. Tem que ter azeite. Tem que ter azeite. Porque lâmpada, todo mundo vê. Ou melhor, lâmpada todo mundo vê. Todo mundo olha que você tem uma lâmpada na mão, né? Você está com a sua lâmpada. Mas a lâmpada tem que ter azeite. Porque lâmpada todo mundo vê. Mas azeite só Deus conhece. Quem é você quando Deus não está te vendo? Está buscando o Senhor? Está renunciando? Vamos falar um pouquinho sobre série agora. Quem gosta de ver série agora vai brigar comigo. Né, filha? A gente deve assistir sim, né? Mas você já viu que na minha época, eu não sou tão velha não, tá, irmãos? 73. Na minha época não tinha essas coisas de série. Tinha... Na época dos crentes antigos era aquela coisa de novela, sabe? Nossa, fulano não foi à igreja hoje porque está vendo o último capítulo da novela. Aí vai acabar, não vou perder. Né? Aí depois veio essa geração de Sky, dava até para você gravar a novela. Eu vou para o culto, gravo a novela, quando eu voltar eu assisto de novo. Tinha isso, peguei isso, né? Mas não tinha série. Sessão da tarde, né? Que às vezes a gente eu corria para assistir o Sítio do Pica-Pau, aquelas coisas que legal que passava na época, né? E o filme da Sessão da Tarde, eles são bem repetitivos, mas são bem legais. E hoje em dia, igreja, é série.
Mas por que será que colocaram, né? Vieram com essa ideia de série? Você já parou para pensar? É um filme legal, só que está em série. Série já diz, né? É uma atrás da outra. E aí você assiste uma parte ali, 28 minutos. Aí tá muito legal, tá muito legal. Aí vem a outra parte. Aí você não quer perder, eu vou assistir de novo. Aí você assiste aquela segunda parte. E aí tá muito legal. Não, eu preciso assistir a outra. E você vem a outra e assiste. E aí o tempo vai passando e você está preso na frente de uma televisão assistindo uma série, ou na frente de um celular assistindo uma série, na frente de um tablet assistindo uma série. Aonde você estiver, você tem acesso. Manassu, Bedecalamanai. Você está no ônibus, você pode levar o seu tablet e assistir a sua série. Você está andando, está em algum lugar parado no seu horário de almoço, você está assistindo a sua série. Está fácil demais para se distrair. Está muito fácil. E a renúncia? E você fica ali vendo. Eu conheço pessoas que são casadas e que o casamento está desandando porque a mulher fica assistindo série até a madrugada. Porque não consegue. Ai, mas estava muito legal, mas é série, é série. Renúncia. O que isso vai trazer para a minha vida espiritual? Nada. A não ser que você consiga se controlar. Eu vou assistir hoje, né, uma partezinha, amanhã eu assisto outra. Se você não consegue se controlar, não coloque em risco a sua vida espiritual, porque você vai ficar ali agarrado naquilo. Estou falando isso para mim e para vocês também. Em relação à série, não, porque eu não sou de assistir. Né, filha? Eu também não assisto nada, que eu ando voada. Luana fala assim, mãe, botei um filme legal. Calma aí, filha, eu estou lavando a louça. Aí estou lá fazendo as coisas. Olha aqui, peraí. Ah, legal, filha. Mas você não vai entender. Eu falei, não dá, eu preciso resolver isso aqui. Então, assim, mas eu gosto também. E tem coisas que é cada palavrão. Filme brasileiro, então, só tem porcaria. E às vezes criança passam lá e estão ouvindo, eu falo, pelo amor de Deus, isso não incomoda, não, que chega a estar doendo no meu ouvido de tanto palavrão. Tira isso. Renúncia. O que a palavra do Senhor diz que para a gente tem que tirar aquilo que a gente coloca diante dos nossos olhos, que nos enfraquece. É renunciar. É obedecer a Deus. É pensar assim, Jesus faria isso? O que será? Tem um livro que diz assim, o que Jesus faria, né, nos seus passos? Você para pensar, Jesus faria isso? Não. E nós servimos um Deus que transforma, que muda. Eu vi um cartaz falando ali, né, quem é Deus, quem é Jesus para você. E tanta gente escreveu coisas tão lindas, me tirou do lamaçal, me salvou, me colocou. E nós glorificamos a esse Deus. E agora nós passamos agora a renunciar tudo lá fora e fazer a vontade do Senhor. E obedecer ao Senhor e ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus. Porque quando o noivo vier, você precisa conhecer, você precisa ser íntimo dele. Porque você pode até dizer que conhece, mas a pior frase vai ser ouvir de Jesus, eu não vos conheço. Louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo. É uma palavra de reflexão, igreja. Eram todas virgens, todas separadas, todas com lâmpadas e todas esperando o noivo. Estavam todos juntos. Jesus não estava falando com pessoa que estava lá fora, não. Jesus estava falando com as pessoas dentro da igreja. Aquelas virgens, elas estavam dentro. Todas estavam ali e tinham as mesmas coisas, os mesmos propósitos. E hoje não é diferente, né? A gente está na igreja, o mesmo louvor, o mesmo ambiente, a mesma emoção. Estamos juntos e misturados, né? Só que quando o Senhor, Ele olha para nós, Ele não vê a lâmpada. Quando eu olho para esse copo, eu vejo um copo cheio de água. Jesus, quando Ele vê a lâmpada, Ele pode ver a lâmpada, mas Ele vai olhar, sabe o quê? O reservatório, o óleo. Ele olha dentro do reservatório. Como é que está a sua lâmpada? Tem azeite aí? Tem azeite aí? Ou está só um pouquinho, quase acabando? Começa a buscar. Começa a encher agora. A partir de hoje.
a sua lamparina. As prudentes, elas tinham o quê? Constância. Elas tinham o quê? Obediência. Elas tinham perseverança. E as imprudentes, o que elas tinham? Tinha empolgação. Às vezes a gente não está empolgado. Pá, empolgado. Glória, pá, todo empolgado. A gente fica às vezes empolgado. Mas a gente precisa ter perseverança. Porque o dia mal vai chegar para a nossa vida. Preocupado com o horário. Quanto tempo eu tenho? Cadê o André? Oi? Tá. Vou adiantar aqui. E às vezes a gente se empolga, a gente está empolgado, só que é só naquele momento, né? De repente a gente desanima. Já viu que às vezes vocês falam assim, ai, vocês vêm do retiro todo animado, com as lamparinas cheias, né? Aí naquela decorrer daquela semana, vocês estão cheios, daqui a pouco vocês vão desanimando. Por quê? Porque precisa estar enchendo a lamparina. Precisa estar buscando, precisa estar repondo o azeite de volta. Precisa ter perseverança. Ah, mas pô, você não sabe, tem dia que está tão difícil, a gente não aguenta nem orar. Eu sei que é difícil. O mundo espiritual, gente, não brinca, não. Ele conspira o tempo todo. Se a gente não se esforçar, a gente não consegue. Sabe por quê? Porque o céu é tomar a força. Jesus já veio, já mostrou a maior prova de amor dele, que ele morreu por mim e por você. Ele nos salvou, né? Nós chamamos ele de meu amor, cantamos. Mas agora a gente precisa ser constante, precisa lutar para que ninguém roube da gente o nosso direito que ele nos deu. Né? Há algumas outras que dizem que salvou, está salvo. Não, você tem que lutar, você tem que perseverar, você tem que se esforçar para você ficar com a sua lamparina cheia. E Deus, Ele está chamando jovens que têm fogo dentro da alma, sede, vontade de buscar. E eu sei que vocês são assim. Eu estava conversando com a Alessandra, estava falando, nossa, esses jovens estão ali, é pau para toda obra, né? Estão ali, ajuda. Eu fico assim, maravilhada com vocês. Eu tiro o chapéu, porque eu vejo que vocês são pessoas que buscam mesmo, que estão buscando cada dia mais. E eu tenho certeza que a partir de hoje vocês vão buscar mais ainda, né? E agora, então, o noivo demorou e elas dormiram. E é difícil mesmo, a vida tem fases que, às vezes, as coisas dão ruim para a gente, né? A gente fica tão cansado que bate aquele desânimo. Tem dia que parece que nada acontece. E a gente dorme, a gente está cansado. Tem dia que eu quero dormir e nem acordar mais, sabe, Thomas? Um sono, um cansaço, sabe por quê? Porque você sabe que você vai acordar, você vai enfrentar o mundo inteiro, você vai lutar contra o mundo espiritual, contra o seu mundo físico. É luta, é luta, é luta. E às vezes a gente se sente sem força, a gente fica covarde. Mas aí a gente acorda e fala, Senhor, vai na frente. Me ajuda, me dá graça. Então, tem dias que as coisas não acontecem e todos dormimos mesmo, né? Mas quem tem a lamparina cheia, irmãos, quem tem óleo, por mais que adormece, mas não desiste, né? Então, agora, meia-noite veio o grito. Chegou o noivo. Pegou de surpresa. O noivo chegou. A meia-noite da sua vida e da minha vida, eu notei aqui, simboliza quando acontece algo que pega a gente de surpresa. Não tem tanta coisa que pega a gente de surpresa? Quantas coisas pegam a gente de surpresa? Você está preparado para o dia mau, para o dia difícil? Muitos estão com a lamparina vazia e quando o dia mau vem, o dia difícil vem, desiste, desanima. As 5 ali estavam com a lamparina cheia. Está dormindo, irmão? Acordou, vai embora. Está com a lamparina cheia. E agora que 5 imprudentes que estão com a lamparina vazia, entraram em pânico, ficaram desesperados. Então, o dia mau chega. Qual o dia mau? Eu coloquei aqui um dia de luta, um dia de prova, um dia de tentação, um dia de uma decisão difícil, né, um dia de uma oportunidade. Tudo isso é o dia que nos pega de surpresa. E a volta de Jesus. Então, nós temos que estar preparados para tudo isso no decorrer da nossa vida. E aí agora, não tem azeite, e elas ficaram desesperadas e falaram assim, o noivo chegou, me dá um pouquinho do seu azeite aqui, me dá um pouco para mim, dá um pouco para mim. E as prudentes falaram assim, eu não posso te dar porque vai faltar para mim e também para você, não vai dar. Faz o seguinte, vai lá e compra.
Resolve a sua vida, eu não posso fazer agora. Irmão, a salvação é individual. Não tem como cada um de nós levar o outro, né? É levar filho, é levar amigo, é levar marido, não tem. Relacionamento com Deus é individual. Sabe por quê que elas não puderam dar azeite uma para outra? Porque ia faltar para ela. E tem coisas que ninguém pode fazer por mim nem por você. E eu anotei aqui. Ninguém pode ter intimidade com Deus por você. Eu não posso. Ninguém pode te santificar por você. Ninguém pode te manter de pé por você. Ninguém pode te guardar da tentação por você. Vida com Deus é pessoal. Não tem como, irmãos, eu fazer algo por você. Você precisa fazer sozinho. É você e Deus. E agora a porta fechou. E agora? O noivo chegou. As 10 estavam dormindo. 5, todas despertaram. 5 estavam preparadas. E as outras 5 não estavam preparadas. E aí elas ficaram desesperadas. Tentaram de um jeito. Pediram ajuda. Ninguém podia ajudar. E elas foram comprar. Só que não deu mais tempo. Porque quando elas voltaram, a porta já estava fechada. E agora então a porta fechou. E essa é a parte mais séria, né? Sabe por quê? Porque a porta estava aberta. E a porta está aberta ainda. Deus está chamando. Deus chamou ela, o noivo chamou. Só que elas deixaram para depois. Elas deixaram para depois. Elas não buscaram a encher suas lamparinas. Não deu mais tempo. Jesus não vai esperar. Jesus está voltando. As dificuldades estão vindo. Se prepara para você não ser pego de surpresa. Para que quando o noivo vier, Jesus voltar, você possa entrar para as bodas do Cordeiro. E você não precisa pedir, desesperar ou ir comprar. Não vai dar mais tempo. Porque a porta estava para elas aberta, mas elas deixaram para depois. E a porta se fechou. E quando elas quiseram entrar, elas ouviram: eu não conheço vocês. Jesus não está falando com quem nunca ouviu do Evangelho, mas de pessoas que estavam ali, mas que não tinham uma vida íntima com Ele. Troque a sua rotina vazia por relacionamento real. Priorize Deus, busque a Deus. Eu tenho certeza que vai haver uma grande diferença. As lutas vão vir, vai vir luta, mas você vai estar forte, sua lamparina vai estar cheia, e você não vai desistir. Então a gente não consegue se manter. De todo domingo você vem ao culto, de você canta, você está ali, você se abastece, mas se você não tiver uma vida durante a semana constante com Deus, você vai se sentir fraco e vazio. Então você precisa de óleo de oração, de ler Bíblia, de arrependimento real e de santidade prática. E para finalizar, peço que eu e você priorizamos Deus antes que o meia-noite apareça na nossa vida, né? E às vezes nós lembramos de Jesus só na hora da situação ruim, né? Mas quando a gente está cheio de óleo, a gente passa pela luta sem quebrar. A gente está ali na dificuldade, mas está caminhando. Está caminhando. Né? A gente tem o nosso reservatório ainda um pouquinho, né? Mas a gente está ali buscando. E o retorno de Jesus é real, igreja. Como eu já havia falado, é real. Né? Estamos vendo dias difíceis. Então a pergunta para mim e para você nessa tarde: você está preparado? Como que está a sua lâmpada? Está cheia? Está vazia? Mas eu tenho uma notícia boa para mim e para você. A porta está aberta. Jesus está nos chamando. Deus está nos chamando. Sabe para quê, igreja? Para você, jovem. Para profundidade. Para a gente sair do raso. Superfície a gente não vê nada. Mas para a gente mergulhar no profundo. Para a gente se aprofundar. Para a gente buscar. Jesus está nos chamando nessa tarde. Essa é a boa notícia. Para o profundo. Para o íntimo. Para um relacionamento verdadeiro.
Saia do raso. Se aprofunda em conhecer o Senhor. A cada dia mais, a mais e mais. As prudentes, elas tinham coisas que as outras não tinham. Elas tinham intimidade. Elas se aprofundaram. Elas tinham constância. Elas permaneciam buscando. Isso requer um preço. Não posso te dar o meu azeite. Isso custa a minha renúncia, a minha oração, o meu sacrifício. É difícil para todos nós. Você tem que se aprofundar em conhecer mais. E a boa notícia é que a porta ainda está aberta. E Jesus nos chama nessa tarde. Jesus está dizendo para mim e para você nessa tarde: enche a tua lamparina. Enche o teu vaso, me busque, se aproxime de mim. Jesus está me chamando, chamando você hoje para se aprofundar. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui cheios. Vocês vão sair daqui cheio de calamanasúbia. E não vai ser só esse momento, não. De ontem, de hoje de manhã, de agora e de à noite, não. No decorrer da semana vocês vão estar cheios. E nós vamos ter um culto domingo cheio. Porque aquele que está cheio, ele transmite para o outro. Ele passa para o outro. E se eu estou ali no meu banco cheio, eu dou glória e eu glorifico ao Senhor. E o Senhor me enche mais. E o Thomas já começa a sentir a presença. E a igreja vai se enchendo. Porque às vezes Deus precisa nos sacudir, nos despertar, para a gente acordar, para a gente buscar na nossa vida espiritual. Porque o inimigo não está brincando. Não se distraia. Se aprofunde em conhecer o Senhor. Se aproxime e encha o seu vaso. Para finalizar, não seja alguém com lâmpada na mão, mas com óleo no coração. Que o Senhor possa abençoar grandemente a igreja. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Nós vamos sair daqui diferente dessa noite até o findar desse evento. O Senhor abençoe, em nome de Jesus. Amém.